Saúdo toda a igreja amada com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A presença do nosso Senhor e a presença do Espírito Santo, mais uma vez, o Senhor está me dando o privilégio de falar, aleluia, do que é importante para o ser humano. Importante para o ser humano, em todo o tempo, é agradecer a presença do Espírito Santo, adorar, aleluia, a Deus e fugir da aparência do mal. Engrandecido e exaltado seja a presença do nosso bom Deus. Esse dia 27 do mês 1 de 2023, estou convidando os meus irmãos para ouvir esta palavra, para que saibam também o porquê, o motivo de Absalão, filho de Davi, ter sido morto. A morte ela vem por meio da desobediência, quando a pessoa tenta matar o próximo, tirar a vida do próximo, fazendo a vontade do mal. Não ama, aleluia, a presença, aleluia, do Senhor. Quando pecam, erram desta forma, sabendo que estão pecando, errando, a morte vem. Agradecido, exaltado seja, aleluia, a presença do nosso bom Deus. Neste momento, vamos falar com o Pai para Deus, aleluia, está nos abençoando, nos dando, aleluia, o privilégio de falar, aleluia, do que importa, aleluia, do que é bom de verdade, do que edifica. Fortalece, aleluia, oferece o bom entendimento para o povo, aleluia, que precisa, aleluia, de um bom, aleluia, entendimento, aleluia, desta palavra, deste capítulo, aleluia, o porquê Absalão morreu. Filho de Davi, rei de Davi. Vamos falar com Deus Pai, com o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo, falar com o Pai, e o Pai não entregar as nossas bênçãos. E dar continuidade, aleluia, a esta palavra, para que todos tenham, aleluia, bom entendimento. Iniciamos, meus irmãos. Senhor, meu Deus e Pai amado, abençoa, aleluia, esta palavra, que seja, aleluia, assim, para abençoar vidas, dando, aleluia, para as vidas o privilégio, aleluia, de te adorar, aleluia, assim. Andar, aleluia, conforme, aleluia, alega a presença, aleluia, do Senhor, desejando, aleluia, a paz, aleluia, a calmaria, aleluia, fazendo cessar a morte, o ódio, a raiva e a ira. Em nome do Pai te pedimos essa bênção, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, aleluias, 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 amém. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 18, a derrota é morte de Absalão. A palavra de Deus nos diz que ele não divide sua glória com obras feitas por mãos humanas, quando levantam um poste, quando fazem para si um ídolo, e então a este adoram. A palavra de Deus nos diz, no versículo 18, do capítulo também 18 do livro de 2 Samuel, que Absalão, não tendo filho, ele disse, pensou consigo, disse, foi e fez. Disse, pensou, foi e fez um poste. E ele conversava, ele falava como se fosse seu filho. A palavra de Deus diz, aleluia, que em todo tempo, aleluia, o Senhor está, aleluia, com os ouvidos, aleluia, abertos para abençoar, aleluia, os nossos pedidos, abençoar os nossos corações, aleluia, não é surdo, aleluia, em todo tempo, aleluia, escolhe o melhor para nos abençoar. Fazemos pedidos, aleluia, fazemos pedidos e temos, aleluia, de agradecer cada vez mais ao privilégio de poder, aleluia, adorar, poder evangelizar, poder, aleluia, glorificar, exaltar, aleluia, a presença do nome de Senhor Jesus Cristo, aleluia, e, aleluia, agradecer a este tempo que ainda temos para poder evangelizar. Então, agradecer a presença de Jesus Cristo, aleluia, tudo de bom. Então, aleluia, o que Absalão tinha que estar fazendo? Adorando a Deus, falando com Deus, não fazendo um poste, levantando um poste, e a este conversar, e obviamente, querendo ouvir palavras desse poste. Deus, aleluia, não divide sua glória, aleluia, com esses tais feitos. E a gente sabe, quando uma pessoa erra e peca, fazendo a vontade, ao contrário do Espírito Santo, aleluia, errando, pecando, sabendo que Deus já avisou, aleluia, já tinha, aleluia, alertado para não fazer, aleluia, tamanho mal. Quando fazem, sofrem. E sabemos que esse tal feito, esse tal mal, é para a morte. É importante que haja arrependimento, aleluia, para quem, aleluia, está errando, aleluia, para todos, aleluia, que estão distantes, aleluia, da presença do Espírito Santo, distante, aleluia, da presença de Deus, aleluia, distante, aleluia, da presença do Filho, aleluia, de Deus, aleluia. É importante que se arrependa e volte, aleluia, para, aleluia, a presença do Espírito Santo, agradecendo, aleluia, a presença de Deus, o Pai, do Filho, aleluia, sim, e seguindo, aleluia, as boas instruções, aleluia, a presença, aleluia, de Deus, fazer a vontade do Pai, aleluia, aqui na terra, aleluia,
o adorando. Adoração. Amar, aleluia, a Deus, aleluia, é gratidão. Gratidão, aleluia, não é fazer postes, ídolos, objetos, não, aleluia, mas falar com o Senhor, Deus Pai, com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, aleluia, que é Deus de amor, aleluia, nos abençoa. A palavra de Deus nos diz que Absalão, já foi falado já em outros vídeos anteriores a este, que Absalão, ele deixou o mal entrar no seu coração e ele queria tomar a posição do rei Davi, o seu pai. E por isso, o seu pai, o rei Davi, preferiu fugir da presença dele, da presença de Absalão, por um tempo. O Senhor, agora nos diz no capítulo 18, que Davi, contou, o povo, que tinha, consigo, e pôs, sobre eles capitões, capitões de 100, capitões de 1000, e capitões, de 100, para estar, indo para Israel a batalha. Por quê? Absalão tinha chamado para si uma quantidade de pessoas, fazendo a cabeça dessas pessoas, ela estava fazendo ao contrário à vontade de Deus e querendo tirar a vida de seu pai, com má intenção. Então ele atraiu essas pessoas para que estivesse do lado dele, para fazer o mal aqui na terra. Agradecer, exaltado seja a presença do Senhor. Aí eu tenho esta palavra, para dizer para os meus irmãos. Lá em Efraim, glória a Deus, no bosque, de Efraim, eu estou falando do versículo 6, capítulo 18 do livro de 2 Samuel. Era para ter, paz, alegria, festividade, o melhor, a harmonia, a felicidade. Não uma guerra, não uma batalha. Guerra não, batalha não. Mas infelizmente, o povo que erra, peca, sofre. E muitos já desceram a sepultura, outros também, foram mortos, por meio do fogo, qual o Senhor viu do alto, Sabemos, que quando o ser humano erra, peca, sabendo que está errando, pecando, virando as costas para o Espírito Santo, vindo contra a vontade de Deus, que é Senhor, a morte vem, o sofrimento vem, a batalha vem e a derrota vem também. Mas vamos lá, a palavra de Deus nos diz que saiu o povo, ao campo, conforme a palavra, de Davi, o rei Davi. Ele saiu, os capitões, de 1000, de 100, foram todos a encontrar-se com Israel, para a batalha contra, aqueles que queriam o mal contra o rei Davi. Isto aconteceu no bosque de Efraim, versículo 6, capítulo 18, livro de 2 Samuel. Engrandecido, exaltado seja a presença, do nosso bom Deus. A palavra de Deus diz que quando Davi soube desse mal, que Absalão queria roubar, queria tomar a posição do rei, desejando o mal para o seu pai, Davi lhe fugiu. Mas ele tinha falado, de sua boca. O Senhor permitindo, que ele voltasse para Israel, ele voltaria, aleluia, glória seja dada a presença, do nosso bom Deus, para ver, a arca, da aliança, para estar, com o povo, de Israel. E sabemos, Deus, é advogado, é a justiça. Então agora, Davi dá estas ordens, assim, para aqui, capitães de 1000, capitães de 100, encontramos esta palavra no versículo 1, do capítulo, no segundo capítulo do livro, de Samuel, capítulo 18, versículo 1 em diante. E a palavra de Deus nos diz, que ele chama Joabe, chama outras pessoas, Abisai, e também Itai. Todas as pessoas a qual ele chamou era para ir, enfrentar, glória seja dada a presença, de Deus. O que eles tivessem, de enfrentar, mais em agradecimento à presença, de Deus, em todo o tempo, o povo, que ama a presença, de Deus, Deus faz presente, fazendo com que eles, vençam as batalhas. Assim, nosso bom Deus, assim é o nosso Senhor. E assim, conforme a palavra do rei, eles foram. Mas Deus tinha falado, já há muito, muito tempo, os corações dos homens, que aonde, o amor, a presença do Espírito Santo, a vitória, a bênção.
Mas aonde há maldade, a vontade de tirar a vida do próximo, aleluia, a morte vem, a derrota vem, o fracasso vem. A primeira morte é quando a pessoa, aleluia, vira as costas para Deus, dizendo, aleluia, que não importa, aleluia, o seu presente, que ele vai matar mesmo e tirar a vida de outra pessoa, aleluia. Não importa, aleluia, o que vai acontecer, a vontade dele é fazer isso, fazer a vontade de Satanás. Então ele mata, rouba e destrói. Mas a palavra de Deus diz que a primeira morte é essa, quando o ser humano faz a vontade do demônio, do maligno, do destruidor. E a segunda, aleluia, é quando é lançado no fogo do inferno. Infelizmente, Absalão, querendo tomar a posição do seu pai, ele disse essas palavras, queria ele falou, quero eu, quão bom seria se eu estivesse no lugar, fosse ele, estivesse no lugar de meu pai. Mas vamos lá, engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença do nosso bom Deus, aleluia, do nosso Senhor. Em todo o tempo, Deus, aleluia, é bom, aleluia, o diabo sabemos que não presta. Então, aleluia, Davi, aleluia, chama, aleluia, estas pessoas, chama Joabe, aleluia, chama também Abisai, aleluia, chama Itai, aleluia, sim, para todos eles irem, aleluia, as glórias seja dada a presença do nosso bom Deus. Mas quando encontrassem Absalão, aleluia, para não tirar a vida dele, aleluia, mas sim falar, aleluia, com palavras, aleluia, qual, aleluia, tivesse aleluia, um bom entendimento, aleluia, e fizesse cessar, aleluia, dizendo que queria, aleluia, cessar, aleluia, de todo tipo de mal. Engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença do nosso bom Deus. Então a presença, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, a presença, aleluia, do amor, aleluia, não falar, aleluia, de Davi, aleluia, todos entenderam que não era para agredir, machucar, e muito menos, nem pensamos, matar a vida de Absalão, tirar a vida de Absalão, não. Engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença do nosso Senhor. E a palavra de Deus nos disse, quando, aleluia, eles saíram à batalha, aleluia, obtiveram, aleluia, vitória nesta batalha, engrandecido, exaltado seja a presença do nosso bom Deus. Naquele dia houve ali um grande morticínio de 20 mil homens, 20 mil homens, pessoas, muitas e muitas pessoas de sepultura, por desejar matar o próximo, desejar tirar a vida do próximo. E essa quantidade de pessoas, sabemos, que desceu a sepultura, não temos dúvida disso. Por quê? Porque desejaram o mal. Estavam do lado daquele que queria fazer o mal, um filho querendo tirar a vida do seu pai. Deus, aleluia, não aceita, aleluia, tamanho mal, engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença do nosso bom Deus. Estendeu-se a batalha, aleluia, por toda aquela região, aleluia, e o bosque naquele dia, aleluia, consumiu mais gente, aleluia, do que a espada. A palavra de Deus nos diz, engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença de nosso Deus, aleluia, nosso Senhor. Absalão, aleluia, montado, aleluia, é uma mula, é um animal. Ele estava correndo e ele entrou entre os galhos e ficou com a sua cabeça enroscado nos galhos, aonde a mula foi, o animal foi, e a palavra de Deus nos diz que ele ficou pendurado. Um homem viu, correu em direção a Joabe e disse, levou essa notícia para ele, que ele tinha visto sim Absalão. E Joabe disse, por que não matou? Por que ele não tirou a vida dele? Por que não fez ele cair por terra? Ele é morto. Então este homem disse, não poderia fazer isso. Não poderia, aleluia, fazer isso. Até porque se eu tivesse feito, Joabe mesmo teria falado para Davi, isto não seria bom para mim. Engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença, aleluia, do Senhor. Então, aleluia, a palavra de Deus nos diz que Joabe, ele oferece prata, e ele diz, aleluia, teria te dado, aleluia, a prata, se você tivesse o matado. Mas Joabe, aleluia, não quis dar ouvido, aleluia, essas palavras, aleluia, então, aleluia, a palavra de Deus diz que Joabe, ele disse, aleluia, essas palavras, falou, não vou ficar perdendo tempo contigo, não, e foi, com pressa, aleluia, pegou, aleluia, 3 dardos, a palavra de Deus nos diz, no versículo 14, capítulo 18, do livro de 2 Samuel, foi em direção à vida dele. A palavra de Deus nos diz também que com 10 jovens cercaram, aleluia, esses 10 jovens carregavam as armas, e Joabe fez trespassou, aleluia, sim. A palavra trespassou, aleluia, com eles, com esses dardos, o coração de Absalão. E ali, por isso o fim foi a morte. Nós estamos falando de uma vida. Estamos falando de uma vida. Absalão viveu, esteve vivo, esteve de pé. Comia, bebia, via as aves do céu, cantando, a natureza,
as águas, aleluia, dos rios, bênçãos. Era para ele, aleluia, estar agradecendo a presença do Espírito Santo, a calmaria após, aleluia, mas ele não quis, aleluia. O que ele preferiu fazer, aleluia, desejar a morte, aleluia, tentar, aleluia, contra a vida do seu pai, aleluia, por meio de guerra, aleluia, por meio da traição, juntando várias pessoas contra a vida dele. Deus, aleluia, não ama, aleluia, esse tipo, aleluia, de mal, é totalmente, aleluia, o contrário, aleluia, sem esta ação, aleluia, maldosa, esses pensamentos ruins, aleluia, sim, atos ruins, horríveis. Deus é Deus de amor, em todo tempo que abençoa vidas, e assim, aleluia, o Senhor, aleluia, permitiu a morte, aleluia, desta quantidade de gente, aleluia, assim, do povo de Israel. A palavra de Deus nos diz que ali houve um grande morticínio. Morticínio, aleluia, de 20 mil homens. Encontramos isso no final, aleluia, do versículo 7, capítulo 18, do livro de 2 Samuel. Agradecer, exaltado seja, aleluia, a presença, aleluia, do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, aleluia, que ele vai em direção, levando com ele 10, aleluia, jovens, levando armas, aleluia. Ele pegou 3 dardos. Quando viu, Joabe viu Absalão, ele fez com que atravessasse o coração, o matando, tirando a vida de Absalão. A palavra de Deus nos diz que não era esta vontade, aleluia, de Davi. Não era esta vontade, aleluia, de Davi. Não era, aleluia, esta vontade, aleluia, de Davi. A palavra de Deus nos diz que num versículo, aleluia, ele disse, aleluia, estas palavras: teria eu morrido no lugar, aleluia, de Absalão. Ficou triste o coração de Davi. E hoje, aleluia, o que temos, aleluia, a falar, aleluia, por esta palavra, aleluia, que, aleluia, o pai, aleluia, a mãe, aleluia, merece o melhor, aleluia, do seu filho. Agradecido, exaltado seja, aleluia, a presença do Espírito Santo. Eu quero dizer, aleluia, para aqueles, aleluia, que estão distantes, aleluia, por causa da droga, por causa do crack, por causa do álcool, estão morando nas ruas, estão distantes, estão no escuro, tropeçando, caindo e oferecendo ainda tristeza, porque pai e mãe nenhum, aleluia, quer ver o filho, aleluia, viver desse jeito. Não quer, aleluia, não quer, aleluia. O pai, aleluia, que ama, aleluia, de verdade, aleluia, a presença do Espírito Santo, aleluia, quer ver, aleluia, o filho bem, aleluia, tende a ver, aleluia, às vezes, muitas vezes, aleluia, uma correção, aleluia, mas não deseja o mal, aleluia, para o seu filho, aleluia, não deseja o mal, aleluia, para a sua filha, aleluia, mas sim, aleluia, todo o tempo que volte, aleluia, para casa, que volte, aleluia, para a presença do Espírito Santo, que volte, aleluia, a falar, aleluia, do amor, aleluia, de Deus o Pai, agradecendo a presença do Senhor Jesus Cristo, receber o melhor, aleluia, da vida. E porque Absalão, aleluia, agiu desta maneira, aleluia, para com seu pai, aleluia, a morte veio, aleluia, veio rápido, aleluia, depressa. Engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença do nosso Senhor, que haja, aleluia, cada vez mais amor dos nossos corações, para que a gente possa, aleluia, instruir o povo, aleluia, com esta palavra, dando, aleluia, um exemplo para todos aqueles, aleluia, que levantam um altar, aleluia, um poste, aleluia, para conversar, aleluia, viram as costas para Deus, aleluia, fazendo para si, aleluia, como um ídolo, aleluia, assim, fazendo, aleluia, para si, aleluia, algo, aleluia, maior, aleluia, que está à frente, aleluia, de Deus. Eles pensam, aleluia, que estão à frente de Deus, aleluia. Pensam, aleluia, que podem fazer para si, aleluia, coisas, aleluia, a qual o Senhor disse, aleluia, que não podem, aleluia, fazer, aleluia, o Senhor falou, aleluia, está falado, e as palavras do Senhor, aleluia, são bênçãos, aleluia, assim, alegra de verdade, aleluia, nossa alma, aleluia, se abençoa os nossos pés, aleluia, são colírio, aleluia, para os nossos olhos, aleluia, esta palavra, aleluia, essas escrituras, aleluia, as leis, estatutos, mandamentos, aleluia, a presença do Espírito Santo edifica, fortalece, aleluia, nos faz andar, aleluia, num caminho melhor, aleluia, para o Senhor toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, aleluia, mas infelizmente, ele deixou esse mal entrar no coração dele. Poderia ele ter ficado quieto, aleluia, mesmo triste, aleluia, mesmo desejando, aleluia, poder ajudar, aleluia, da forma, aleluia, que alegraria, aleluia, a presença do Espírito Santo, tá? Não a forma, aleluia, normal, aleluia, de uma forma legal, aleluia, de uma forma possível, mas não é legal. E ainda fez esse poste, levantou um poste, pensando, eu não tenho nenhum filho para conversar. A memória de meu nome, a palavra de Deus nos diz, que ele faz, aleluia, esse poste. E deu seu próprio nome à coluna. Encontramos essa palavra no final do versículo 18, capítulo, aleluia, 18, aleluia, do livro de 2 Samuel. Engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença do nosso bom Deus, do nosso Deus maravilhoso. Olha só o que nos diz a palavra, aleluia, do Senhor. Quando o Senhor, aleluia, permite, Deus é Deus de maravilhas. Ai, daqueles que fazem para si um ídolo, uma
assim como ele fez, colocando sem a permissão do Senhor um poste de pé, ele errou, ele pecou. Não poderia ter feito isso. Engrandecido, exaltado seja a presença do Espírito Santo. Engrandecido, exaltado seja a presença e a do nosso com Deus, a do nosso Senhor. O que eu quero dizer, hoje, irmãos amados, muitas e muitas pessoas, por causa da internet, por causa do celular, por causa do sofá, querem ficar no bem-estar, aleluia, de sua casa, não vão, aleluia, para adorar a Deus, aleluia, na igreja, não vão, aleluia, evangelizar, aleluia, conhece, aleluia, tem, aleluia, boa palavra, tem também, aleluia, o bom entendimento, tem, aleluia, tem, aleluia, o bom entendimento, porque Deus, aleluia, já deu, aleluia, o bom entendimento, mas não sai, aleluia, para evangelizar, aleluia, não glorifica, não exalta, aleluia, a presença do Espírito Santo, é como um risco, aleluia, grudado na sola do pé, aleluia, grudando, aleluia, essas pessoas, aqueles lugares, aleluia, então, aleluia, o celular, aleluia, a internet, o YouTube, aleluia, os filmes, essas coisas não podem estar acima do que Deus. O ser humano não pode adorar essas coisas, deixando a presença do Espírito Santo para atrás. Não, em segundo lugar, não, aleluia. O ser humano, em primeiro lugar, ele tem de agradecer a presença de Deus. Em primeiro lugar, aleluia, a gratidão e adoração, aleluia. Quando o ser humano, aleluia, exalta, glorifica e adora, aleluia. Em primeiro lugar, aleluia, dá prioridade, aleluia, a presença, aleluia, de Deus. Isto, aleluia, adoração. Isto alegra o coração de Deus o Pai, aleluia. E isto, aleluia, bênçãos, aleluia, para a nossa alma, aleluia, para os nossos corações, aleluia, para os nossos pensamentos. A boa palavra, eu disse, aleluia, vou continuar falando. O Senhor, aleluia, já nos deu, aleluia. Então tem pessoas, aleluia, que por causa do celular, aleluia, não evangelizam, não vão agradecer a presença do Espírito Santo, mas preferem ficar, aleluia, olhando para o celular, olhando para o celular, olhando para o celular, aleluia. Quando não é isso é bar, aleluia, quando não é isso é bar, aleluia. Quando não é isto, é casa noturna ou droga. E a palavra de Deus nos diz, esta palavra, aleluia, maravilhosa, aleluia, aleluia, esta, aleluia, boa palavra qual vou dizer agora. Eu não faço, aleluia, isto, aleluia. Dê prioridade, aleluia, a presença do Espírito Santo à frente, aleluia, abençoando-te, aleluia, em nome do Pai, aleluia, desejo essa bênção para todos, aleluia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Mas não deixe, aleluia, glorificar e exaltar, aleluia, a presença do Senhor, aleluia. Dê prioridade, aleluia, sim, a gratidão, aleluia, a glorificar e exaltar, aleluia, a presença do Senhor. Não faça, aleluia, como Absalão, não deixe o mal entrar no seu coração, não faça como Absalão, pois era filho, aleluia, do rei Davi, ele era, e a palavra de Deus nos diz que o desejo dele, de Absalão, era tão grande de ser, aleluia, importante, de ser conhecido, que ele faz com que haja mal no coração de muitas pessoas, atraiu para si várias e várias pessoas, e essas pessoas, infelizmente, também com mal no coração, ao invés, aleluia, de fazer o que é certo, aleluia, agradecer a presença do Espírito Santo, aleluia, agradecer, aleluia, a presença de Deus, o Pai, aleluia, assim não, aleluia, querer tirar a vida, aleluia, do rei Davi, aleluia, guerra, não, aleluia, confusão, briga, aleluia, não, para a morte, aleluia, não, mas que haja paz, aleluia, assim. Muitas das vezes, aleluia, às vezes, ser humano, aleluia, fica quieto, aleluia, como eu fico quieto, aleluia, mas não, aleluia, podemos xingar, aleluia, desejar o mal, aleluia, com raiva, aleluia, tentar tirar a vida, aleluia, do próximo, aleluia. Não. Nós vemos que tem muitas pessoas, infelizmente, aqui na Terra que precisam chegar, aleluia, cada vez mais a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz, aleluia, que a pessoa pode até ficar nervosa, às vezes até calado, mas pecar é tirar a vida, aleluia, do próximo, aleluia, não. Agradecido, exaltado seja, aleluia, a presença do Espírito Santo, aleluia, do nosso Deus, aleluia, do nosso Senhor. O nosso Senhor é rico, é maravilhoso em todo tempo, aleluia. Quero abençoar, aleluia, vidas, aleluia, que todos os meus irmãos, aleluia, nesta noite, aleluia, por esta palavra, possam, aleluia, estar em agradecimento cada vez mais, aleluia, a boa palavra, aleluia, que edifica, fortalece e abençoa, aleluia, de verdade, aleluia, vidas. Olha só o que nos diz a palavra, no versículo 1 em diante, aleluia, do livro 2 Samuel, aleluia, capítulo 18, a derrota e a morte de Absalão. Contou Davi, aleluia, o povo, aleluia, que tinha consigo, aleluia, e pôs sobre eles capitões, aleluia, de 1000, aleluia, capitões, aleluia, de 100. Davi enviou o povo um terço, enviou o povo para Jerusalém. Vamos lá. Davi enviou o povo, aleluia, um terço, aleluia, sobre o comando de Joabe, aleluia, outro terço sobre o comando, aleluia, de Absai, filho de Zeru, irmão de Joabe, aleluia, e outro terço sobre
o comando, aleluia, de Itai, aleluia, o Giteu. Disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. O povo, porém, aleluia, lhe disse, aleluia, não sairás, aleluia, conosco, aleluia, se formos obrigados, aleluia, se formos obrigados, aleluia, se nós formos, aleluia, obrigados a fugir, aleluia, não se importarão conosco, ainda que metade de nós morra, não se importarão, mas tu vale por 10.000 pessoas, homens, é melhor, rei, que tu fiques. Se a gente, precisar de ajuda, avisaremos, aleluia, o Senhor. E o Senhor, aleluia, enviará, aleluia, ajuda, aleluia, para as nossas vidas. Melhor que fique, ó Rei. Aleluia, glória seja dada a presença, aleluia, do nosso bom Deus. E esta palavra, aleluia, alegrou, aleluia, o coração, aleluia, do rei Davi, ele disse, aleluia, assim seja, engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença, aleluia, do nosso Senhor, aleluia. A palavra de Deus nos diz que Davi lhe diz, aleluia, vamos, aleluia, mas quando ele encontrar, aleluia, Absalão, aleluia, não mate, não lhe faça mal. O pai falando, aleluia, que não queria ver, aleluia, o filho, aleluia, Absalão, morto, engrandecido, exaltado seja, aleluia, a presença do nosso bom Deus. Resumindo, aleluia, mais uma vez, o Espírito Santo está me dando o privilégio de dizer a mesma palavra. Um pai, quando deseja a morte do filho, está com o coração inclinado para o mal. O filho, quando deseja a morte de seu pai, ele está com o seu coração inclinado para o mal. E muitas das vezes, quando eles conseguem fazer com que aconteça esse tipo de mal, desce a sepultura, morre pela primeira vez, a segunda vez, a primeira morte sabemos que é a ignorância, quando vira as costas para Deus e faz a vontade do demônio, do modo maligno. E a segunda é quando serão lançados no fogo do inferno, aprisionados, a besta, o demônio, a prostituta, o falso profeta, os medrosos, aqueles que o Senhor já deu, levou a boa palavra. Quando chamam para evangelizar, chamam para cantar o de louvor, não vai. Quando chamam para evangelizar, também não vai. Não abraça as oportunidades, aleluia. Estão como visgo, aleluia, como eu falei, visgo maldoso, aleluia, maldoso do mal, a qual o ser humano mesmo dá para este mal, uma palavra, autoridade, dá o direito de aprisionar, dá direito ao seu inimigo ali aprisionar. A própria pessoa se aprisiona. E não sai, não vai, não evangeliza, não agradece, ele vai para o Espírito Santo, não agradece, ele a Deus, mas a palavra de Deus está nos dizendo, que todos os filhos, que amam a presença de Deus, o Pai, ama a presença do Pai, ama a presença do Senhor Jesus Cristo, vai, no ídolo, vai, evangelizar, vai cantar no de louvor, ele enfrenta batalhas, mas vai, cultuar, a presença, do nosso bom Deus. Que o Senhor esteja abençoando, as vidas que eu conheço, todos, sem exceção, todos, todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não dissesse essa palavra, eu estaria em falta. Mas eu falo para Deus, ele vai abençoar a vida, ele de todos. A calmaria, a paz, a gratidão e a adoração, ele vai a presença do Espírito Santo. A adoração, ele vai para a presença do Espírito Santo. A adoração, ele vai para a presença de Deus, o Pai. A adoração só a Deus, ele vai ao Pai, ele vai ao Filho, ele vai e ao nosso Senhor, ao Filho, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a presença do Espírito Santo, ele vai. Sendo, aleluia, de sua parte, aleluia, de sua vida, de sua alma, de seus pensamentos, aleluia, no seu agir contínuo, aleluia. Deus, aleluia, nos diz, porque as bênçãos, aleluia, vêm em direção, aleluia, a estas vidas, aleluia, a estas almas, aleluia. Abençoa, aleluia, os nossos pés, aleluia, abençoa, aleluia, o nosso corpo, aleluia, enchendo, aleluia, o nosso coração, aleluia, o nosso falar, aleluia, de palavras, aleluia, com alegre, aleluia, a presença do nosso bom Deus. Para finalizar, eu vou falar, aleluia, para os meus irmãos, aleluia, mas vou, aleluia, ler, aleluia, aonde Absalão errou, aleluia, e errou. Não era para ele ter feito isso, de jeito nenhum. Absalão, quando ainda vivia, tinha levantado para si uma coluna, que está no Vale do Rei. Pois pensava, eu não tenho nenhum filho para conversar, a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna. Neste pilar, ele fez isso. As nossas mãos, agradecidos exaltado seja a presença do Espírito Santo. Tem que ser santos,
boas, mas, aleluia, para glorificar e exaltar, aleluia, a presença do nosso Deus. Irmãos amados, finalizo aqui, aleluia, esta boa palavra. Eu sei que está abençoando muitas vidas, essa é a intenção do Espírito Santo, tendo pastores, aleluia, tendo, aleluia, quem fala, aleluia, da verdade, aleluia, das bênçãos, aleluia, oferece o melhor, aleluia, para as vidas, aleluia, o fortalecimento, as bênçãos, aleluia, celestiais, aleluia, do céu. Este é bom, este é rico, isso é maravilhoso. Então vamos falar, aleluia, com Deus do Pai, aleluia, para que todos recebam, aleluia, as bênçãos, as nossas bênçãos, aleluia, do nosso Senhor, Deus Pai, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, aleluia. É para a vida, aleluia, é para a vida. Vamos falar com Deus, aleluia, receber do nosso Senhor Jesus Cristo, o melhor, aleluia, do céu. Amém. Iniciamos, irmãos. Senhor, meu Deus e Pai amado, agradecido e exaltado seja a tua presença, Senhor. Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos deu, aleluia, o melhor da vida, aleluia, o bom entendimento agora, através, aleluia, do agradecimento, agradecemos, aleluia, a presença, aleluia, do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, abençoa, aleluia, dando, aleluia, o melhor para todos, assim sabemos, aleluia, que é a vontade do Senhor, por isso te agradecemos, aleluia, porque o Senhor dá, aleluia, o privilégio, aleluia, do arrependimento, aleluia, o privilégio, aleluia, de, aleluia, agradecer a presença do Senhor, de adorar, aleluia, o Senhor, aleluia, desejar bênçãos, aleluia, bênçãos, aleluia, para os seus pais, aleluia, a vida e não a morte, aleluia. E nunca, aleluia, fazer, aleluia, um ídolo, aleluia, se um poste, aleluia, coisas, aleluia, a qual, aleluia, o Senhor, aleluia, não permite, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluia, mas sempre, aleluia, erguer, aleluia, as nossas mãos, aleluia, para o alto, aleluia, para que o Senhor esteja nos abençoando. Com as duas consolações do Teu Espírito Santo, Deus Pai amado, aleluia, agradecemos a presença, aleluia, do Espírito Santo, aleluia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias, 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 e o perdão, aleluia, recebemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, aleluia, assim, pedimos ao Senhor Jesus Cristo, que abençoe, perdoando, aleluia, a todos, aleluia, os erros, aleluia, fazendo inexistentes, já não existindo mais, aleluia. E a paz e a alegria, aleluia, assim, a felicidade, aleluia, as duas consolações estejam sobre as nossas vidas, sobre aleluia, a igreja amada, aleluia, viva de Deus o Pai, aleluia, do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos a presença do nosso bom Deus, aleluia, pois é o nosso Senhor, aleluias, 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 glória seja da presença, aleluia, do nosso bom Deus, amém. É isso aí, meus irmãos, esta é a palavra. Ai daqueles que levantam poste para adoração, para si levantarem poste para si. Se ele tivesse levantado a mão, as suas mãos para o alto, aleluia, falado com Deus, para os pedidos, aleluia, Senhor, aleluia, teria abençoado, aleluia. Mas não, aleluia, construir um poste, aleluia, não, aleluia, ficar falando com este poste, aleluia, sabendo que Deus, aleluia, é o único, aleluia, que pode nos abençoar. Ouvindo, aleluia, os pedidos, aleluia, o único, aleluia, que pode nos abençoar, aleluia, é o único, aleluia, que pode, aleluia, nos abençoar, é o Pai, aleluia, é o Filho, aleluia, é o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, e é a presença do Espírito Santo, aleluia, do nosso bom Deus. Aleluias, aleluias, amém. Irmãos amados, compartilhe essa mensagem, aleluia, compartilhe, aleluia, essa mensagem, este vídeo, aleluia. O interesse maior, aleluia, do Espírito Santo é ganhar, aleluia, abençoar a vida. Só é necessário, aleluia, assim, a raiva, o ódio, a ira, o mal, aleluia, é terrível, aleluia, a morte não, aleluia, mas, aleluia, a vida. Muitas vezes ele tem que ficar quieto, aleluia, é bênção, aleluia, é bênção, aleluia. Não estamos no reino celestial ainda, aleluia, aqui na terra, aleluia, as tentações vêm, aleluia, assim, por meio, aleluia, do nervoso, aleluia, por meio de provocações, aleluia, só por estar vivo, aleluia, já acordar, aleluia, de manhã cedo, aleluia, sabemos, aleluia, que o corpo, aleluia, sente muitas pessoas sofrem mais dores, aleluia, por tais motivos, outras menos, então sabemos que o mal ele sempre se faz presente, por meio da dor, uma fraqueza, e assim por diante, aí tem as provocações, tem as pedradas que nos lançam, mas o mal que é feito pelas pessoas que não gostam dos crentes, não gostam, aleluia, dos cristãos, não gostam dos pastores, não gostam, aleluia, de Deus, não gostam, aleluia, do amor, não gostam de Jesus Cristo, aleluia, são a favor da morte. Essas pessoas tentam controlar a sua vida, mas ao invés de falar que desejamos o mal, aleluia, de tais pessoas, dessas pessoas, é importante, aleluia, a gente, aleluia, em meio à provocação, muitas vezes fique quieto, no silêncio, mas no coração e pensamento, desejar a morte para o próximo, não. A vida, a paz, aleluia. A vida, aleluia, a paz, aleluia, a presença do Espírito Santo, aleluia, a gratidão e adoração, a presença do Senhor, e ver, aleluia, Deus, aleluia, abençoar essas vidas, aleluia, dando privilégio, aleluia, de se arrepender, aleluia, se tiver, aleluia, errando, aleluia, pedirem, aleluia, perdão, a presença do Espírito Santo e poder entrar no reino celestial, aleluia, este é o foco da mensagem, aleluia.
abençoar, aleluia, vidas, abençoar, aleluia, vidas, abençoar, aleluia, vidas, aleluias, aleluias. Amém. Para finalizar, meus irmãos amados, é importante que eu diga isso, para todos os que amam, aleluia, a presença do Senhor. Eu fui pesquisar no Google o que significa dizimar. É você, procure no Google. Todos vocês vão ter a resposta. Dízimo não é dizimar. Então, se quer uma presença do Espírito Santo, vai lá, aleluia. Eu não sabia do que eu estou falando. Gratidão, adoração. O foco, aleluia, é a presença do Espírito Santo, aleluia. Por isso, aleluia, estudamos, agradecemos a presença do Espírito Santo, aleluia, adoramos, aleluia. Em todo